Às vezes a gente precisa mudar rotas, e é importante a gente saber esse momento, mas também às vezes é importante a gente continuar. Mas o que demorou muito Exato. tempo pra ganhar dinheiro com isso. Entendeu? Ou seja, teve um reconhecimento público e ainda não financeiro. É, eu tinha um reconhecimento do público, mas eu também tinha muita crítica. Era muito assim, tipo, as pessoas, porque era aquela época de comentários. E daí já tinha haters. Nossa, que ridículo você tá fazendo isso. Sério, já tinha isso? Já. Só que hoje tem uma consciência maior que haters você não liga muito, mas naquela época Naquela isso, né? Naquela novo, imagina. E naquela época, das próprias pessoas, eu acho que o pior hater é aquele hater que tá perto de você, tipo assim, pessoas conhecidas. Então dava um pouco de vergonha, tipo, nossa, o que ela tá postando num blog? O que é isso? Ela escrevendo. E querendo ou não, você tem que ter um pouco, quando você trabalha com internet, você expõe um pouco da sua vida. E isso, você tem que ter um pouco de vulnerabilidade ali. Você tem que, né, você tá ali aberta, vulnerável, e você escreve. E aquilo, ao mesmo tempo que você vai arranjar bastante gente que se identifica com você, algumas pessoas falam, nossa, que ridículo, o que ela tá fazendo? Então teve um monte de gente que me conhecia e falava, nossa, que ridículo, por que ela tá saindo aí com uma máquina fotográfica, tirando foto pelo meio da rua? Entendeu? Eu saía por Londrina, você me encontrava ali tirando foto no meio da rua, entendeu? Não era uma coisa comum aqui em Londrina. Porque a gente fala muito, Luísa, de vulnerabilidade que conecta. É isso. Muito isso, né? De você ser vulnerável para poder, de fato, executar o que você tem que fazer, né? É, eu acho que isso, por exemplo, na minha profissão, essa minha vulnerabilidade, eu nunca tive medo dessa vulnerabilidade, isso que me conectou com as pessoas, mas ao mesmo tempo, isso traz um hate. Se você é mais fria ali, a pessoa não consegue também te criticar tanto. Quando você dá bagagem, né, quando você é vulnerável, é mais fácil de você achar pessoas que também se julgam no direito de te criticar. Então, assim, pra mim, tem esses dois lados, mas pra mim o lado de você conseguir se conectar com as pessoas é muito melhor do que esses haters que eu aprendi a lidar, entendeu? Imagina, podem falar, gente. Mas lá no início, quando você Sim. começou a ter haters, assim, você se abalava com isso? Olha, Você pode afetar antes ou depois? eu sou uma pessoa que eu sou muito crítica comigo mesma. Então eu acho que eu sou minha pior hater, já tem nada que os haters falavam não era pior do que eu achava. Tá. Mas eu sempre fui uma pessoa assim. Se eu acho que eu fiz um trabalho bom, o que o hater falar não vai muito não me abala tanto. Mas se eu acho que tá ruim, pode a pessoa falar que tá super bom e daí me abala. Eu lembro que um hate que pegava muito pra mim é que, eu não sei, acho que um dia eu escrevi alguma coisa, eu fiz um erro de português horrível. E daí um hater falou, nossa, tá vendo? Você devia voltar, sei lá, foca mais na faculdade de jornalismo mesmo, porque você escreve mal. E pra mim aquilo me pegou, porque é uma coisa que eu acho ruim também, entendeu? Eu falei, nossa, realmente, gente, foi feio o que eu fiz, assim, eu tô desapontada comigo mesma. Agora um hater de uma pessoa falando assim pra mim, nossa, que ridículo que você tá fazendo, ai, que roupa feia. Isso pra mim nunca me abalou tanto, entendeu? Porque era uma coisa que eu já tava, eu falei, não. Eu sabia, eu falei, ai, não importa, entendeu? Eu vou me dar minha cara aqui a bater mesmo, porque eu sei que eu vou ter que passar por isso pra conseguir lá na frente colher os frutos disso. Então era muito... Só que eu acho que isso é um pouco da minha personalidade, mas que eu aprendi também ao longo dos anos. E até hoje eu sou assim. Podem falar horrores de mim. Se é uma coisa que eu tô um pouco insegura, ou é uma coisa que eu vi, se eu errei mesmo, me abala. Agora, se é uma coisa que eu falo, gente, nada a ver, não me abala. Mas você se arrependeu de alguma coisa lá no início? Eu devia ter feito isso, ou não devia ter feito isso? Eu devia ter começado antes ainda a ser blogueira. Porque eu falei, nossa, porque assim, eu já era uma pessoa, gente, eu levava, eu falei, gente, eu fazia vlog em 2008, assim, porque eu comprei uma Tá tranquilo, Luiz Eduardo? Tá tranquilo. Eu lembro que uma época eu comprei uma câmera filmadora e levava na balada, que eu ia pra balada, né, gente? Eu sou da geração milênio. Da Vega? Do Empório. Do Empório. Do Empório. Não, foi quando era balada, né? Então eu levava, então assim, eu já tinha tudo a ver com isso. E como eu tinha feito intercâmbio nos Estados Unidos, eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos com 14 anos. Eu fiquei um ano lá. Fiquei numa cidade de 1000 habitantes. Como que é o nome da cidade? Dallas, mas não é do Texas, é Dallas da Pensilvânia. Só que daí lá já tinha um pouco de negócio de blog, então assim, todas essas vivências, eu acho que vão moldando a gente, né? Essa coisa de eu ter morado nos Estados Unidos
E lá, essa coisa da internet, de comprar pela internet, já era uma coisa... Eu morei lá em 2005. E era uma coisa que já existia. E aqui no Brasil nunca ninguém tinha ouvido falar. Mas por conta disso, eu já era meio assim, com internet, entendeu? Por ter morado lá. Ou seja, o benefício da viagem começou lá. É... Você muito de viagens, né? Exato. E daí, eu acho que uma coisa importante, assim, da minha carreira, né? Eu foquei bastante no início. E no início... eu recebi muitos nãos, aquela coisa da frustração, né? Eu lembro que daí eu comecei a ter visualização e tudo mais. Eu falei, nossa, eu estou voltando, né? 500 seguidores, 500 pessoas vendo meu blog. Em Londrina, todo mundo realmente começou a conhecer e tudo mais. E começou a surgir outras blogueiras. Eu via que todo mundo ia pra São Paulo, pegava uma agência pra ajudar ali, agenciar pra eu finalmente conseguir ganhar dinheiro. Porque até então, você fazia uns 2 anos que eu não tinha. Tipo, eu ficava trabalhando todos os dias, mas não tinha um retorno financeiro. As pessoas viam, mas assim, não tinha marcas que anunciavam e tudo mais. Eu pensei, não, eu vou pra São Paulo então. Daí eu fui numa agência, marquei uma reunião, fui lá super nervosa, fui com a minha mãe. E a pessoa olhou pra mim assim, tá, mas você é de Londrina? Já olhou, falou, né, interior, e eu com esse R, tipo, porta. E a pessoa foi super arrogante comigo. Perguntou se, tá, mas alguém da sua família conhece o meio da moda? Deu, não. Eu sou do agro, né? E daí eu lembro que na época tinha a Tássia Naves, que é uma blogueira também da minha época, né, que ela é muito grande até hoje. Eu falava, tá, mas tem a Tássia, ela também tem. É de Uberlândia, né? Eu falei assim, não, mas é um case isolado. E eu assim, sabe, daí a gente saiu de lá bem humilhadas, eu e minha mãe. Só que isso me deixou com mais raiva. Eu falei assim, agora eu vou mostrar pra essa mulher que eu vou conseguir. E daí eu não tive uma agência. Daí foi muito aos poucos. Mas Você eu é competitiva? Pouco, né? Vale a pena. É que aqui nós estimulamos muito o esporte, né? Então todos eles, a maioria fazem. A Aninha tá no 3º colocado, tá indo pra seleção brasileira de golfe. Que demais! Então a gente tem muito essa o pessoal do hipismo. Muito isso de competir, né? Isso é legal. Jorge? Qual era o conteúdo principal do seu blog? Naquela época no blog, era muito assim você falar do seu dia. Então você colocava lá, todo dia você colocava o seu look. Só que na verdade assim, né? Pra onde eu ia com esse look? Eu ficava lá andando pelo meu condomínio, porque o que eu vou fazer aqui? Daí eu contava, assim, eu mostrava o meu look, eu tirava foto com a câmera, contava do meu look e contava um pouco do meu dia. Ah, então, gente, hoje é isso. E daí na época eu tinha um namorado, daí mostrava o namorado, daí viajava com o namorado, tirava foto, fazia viagens. Naquela época, assim, eu viajava com a minha família. Eu ficava tirando foto de tudo, e daí já dava dicas também de restaurante, de onde você foi comer. Então era uma mistura, tipo, diário virtual que você mostrava a sua vida. Eu sempre gostei de falar de comportamento. Então, assim, tava, sei lá, falando sobre dúvida na hora de escolher uma profissão. Eu fazia texto sobre isso, contando a minha experiência, mas sempre da minha ótica pessoal. Por isso que eu falei que tinha muito aquilo da vulnerabilidade. Que eu também conseguia me conectar com muita gente, porque era daquela época. Eu lembro que na época eu terminei um namoro, daí eu escrevia tudo. Ai, terminei, nananã. Tem gente que até hoje fala, nossa... Dá pra acessar o blog ainda? Graças a Deus, não. Como que era o nome? Era Sonhos de Crepom. Sonho de Crepom. Os antigos não existem mais. Deu um bug lá. Mas foi pro melhor. Mas assim, daí foi muito aos poucos. Daí eu tive esse não. Mas isso não me atrapalhou, porque eu acho que eu tinha uma certeza. Eu falei, gente, não, eu gosto disso e eu sou boa nisso. Eu acho que como, tem homens aqui, mas eu acho que a gente tá com o feminino. Eu acho que a mulher, a gente tem muita, meio que vergonha, assim, de ser ambiciosa. Eu acho que eu sou mais ambiciosa do que competitiva. Então eu acho que eu sempre tive um foco muito grande, que eu queria desde pequena muito ser independente. E eu entendi que pra você ser independente, pra você conseguir sua liberdade, você tem que ser independente financeiramente. Então não importa se a sua família tem condições ou não. Se você não for por você, você nunca vai ser verdadeiramente livre pra fazer as coisas que você quer, entendeu? E por isso que eu tinha essa vontade de fazer dar certo e tudo mais, porque eu queria viver as coisas, eu queria
ter essa liberdade. Então, acho que eu tinha esse foco muito grande. Então, eu falei, não é essa mulher de São Paulo que vai tirar isso de mim, porque tá dando certo. Eu tô vendo que eu tô gostando de fazer, que as pessoas estão gostando também, então não vai ser essa pessoa que vai tirar o meu brilho, entendeu? E daí, aos poucos. E assim, eu acho que hoje em dia a gente vê muito assim, cases na internet de coisas que acontecem muito rápido. Então, assim, nossa, viralizou e do nada virou uma pessoa milionária, ganhou milhões e tudo mais. Na minha época foi tudo muito devagar. Então, assim, foram passos e passos. Eu comemorava, assim, eu tinha um patrocinador no mês e eu lembro que era R$400. E assim, pra mim, eu tava já o Bill Gates, entendeu? Eu tô arrasando. Então, assim, foi tudo muito, muito lento. Tanto que às vezes me perguntam, nossa, quanto que você percebeu que você tinha dado certo? Não teve um momento. Não teve, mas teve um ponto de inflexão? Teve um ponto, assim, que você falou, nossa, aqui realmente eu ganhei muito dinheiro. Depois de... O que aconteceu? Depois do blog, começou o Instagram, que foi uma mudança muito grande, né? Que o Instagram nasceu daí em 2012, daí todo mundo começou a postar no Instagram. E começou o YouTube também. E eu vim de uma geração, as blogueiras da minha geração, ninguém ia pro YouTube. Porque os youtubers começaram no YouTube, entendeu? Sim. Só que eu fui sempre muito versátil. Eu falava, meu, tá bombando o YouTube, eu vou aprender aí nesse YouTube. Então, assim, eu vou pra esse YouTube, eu comprei uma câmera, eu via no próprio YouTube como eu editava, eu aprendi a editar, aprendi a gravar. E falei, gente, agora eu vou ter que virar youtuber, porque esses youtubers estão bombando. Começou uma época que quem tava bombando eram os youtubers, estavam ganhando muito dinheiro. Eu falei, gente, eu vou ter que virar youtuber agora. Vou aprender. Assim, vou aprender a virar youtuber. Então, quando eu virei youtuber, isso foi uma... Eu conquistei um público novo e foi muito bom pra mim. Só que assim, eu gravava um vídeo por dia, sem parar, até no sábado e domingo. A expansão nacional veio do YouTube, então. É, muito do YouTube. Muito do YouTube. E YouTube era uma coisa que era muito assim, muito mais difícil do que Instagram, porque o Instagram era só você tirar uma foto e tudo bem. No YouTube você tinha que gravar o dia inteiro, depois editar. Então assim, era muito, uma coisa que dava muito trabalho. Tanto que eu tinha amigas, né, que eram do blog, do Instagram, e eu falava, gente, vai pro YouTube, porque, meu, lá tá bombando. E ela falava, ai não, preguiça, porque é muita coisa, é muito mais trabalhoso do que o Instagram. Mas e no começo a mesma coisa. Eu já tava ganhando dinheiro no Instagram, e no YouTube zero. E daí todo mundo, nossa, tanto esse trabalho pra nada. Só que daí foi depois de um ano, postando muito, 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 que daí eu comecei a ver resultado no YouTube também. Mas só que pode falar. Não, acho legal essa linha do tempo falar, né? Porque exatamente, a gente tá numa geração que as coisas elas acontecem de uma forma muito rápida. Ou a gente tem essa sensação por conta da internet, então a gente vê muitas coisas acontecendo rápido. Mas é ter essa mentalidade de construção. Às vezes uma coisa não dá certo no primeiro momento, mas continuar. Então aqui a gente vê, foram 2 anos para uma primeira proposta, depois mais 1 ano para ter um reconhecimento. Então às vezes as coisas elas precisam ser trabalhadas e às vezes precisa de dedicação e continuação. A gente fala muito dessa questão de construir, sabe? Continuar. Às vezes a gente precisa mudar rotas e é importante a gente saber esse momento, mas também às vezes é importante a gente continuar. Exato. E ter essa ansiedade na execução, não no resultado. Exato. Né? Porque a Luísa demonstrou agir muito rápido. Exato. Teve algumas decisões, né, Luísa? Você teve, imediatamente saiu da faculdade, não é isso e tal, mas você teve um intervalo maior de receber esse resultado nessa recompensa. Sim,